Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é um motivo de grande alegria de estar levando a palavra do Senhor à igreja nessa noite. Convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês em João, capítulo 14, versículo 5 e o versículo 6 apenas. Nós vamos meditar nessa noite. Amém? A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Versículo 6. E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Senhor Deus, nós nos colocamos, meu Pai, nessa noite na Tua presença. Pedimos ao Senhor a Tua misericórdia. Pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações nessa noite. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Oh Espírito Santo de Deus, tenha liberdade entre nós. Meu Pai, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentando. Jesus, Ele diz essas palavras numa das noites mais difíceis de todo o seu ministério. No Evangelho de João, do 13 ao 14, nós vemos a última ceia. Nós vemos também que Judas, ele já saiu para atrair Jesus. Jesus, ele acaba de anunciar que ele acaba de anunciar que ele iria morrer. E ele também diz que Pedro iria negá-lo. O clima nessa reunião não era um clima muito agradável. Era um clima pesado. O coração dos discípulos, nessa reunião, ele se encontrava aflito, com medo. Pois eles caminharam 3 anos com Jesus, lado a lado, aprendendo com Jesus, vivenciando e vendo o poder de Jesus todos os dias que eles esteve com ele. E então, Jesus, ele diz que vai embora. Ele fala de partida, ele fala de cruz, ele fala de separação. Aos olhos daqueles homens, o futuro ele ficou incerto. E também não é para menos. Imagine vocês caminhar 3 anos com o próprio Deus, largar tudo, virar um inimigo de toda a sociedade praticamente. E dado o momento, Jesus fala que ele vai partir. Mas quando Jesus ele percebe que esses discípulos estão aflitos, ele diz uma frase muito importante que é: não se turbe o vosso coração. Mas mesmo assim, Tomé, dentre aqueles homens, ele expressa aquilo que eu tenho certeza que nós também sentiríamos. Ele diz para o Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais, e como saber o caminho? Essa pergunta, ela revela o coração do homem, quando os nossos planos, eles somem debaixo dos nossos pés, quando a vida, ela se torna incerta. É normal que o nosso coração fique aflito, e nós, a partir deste momento, tentamos buscar um caminho. Tomé, ele não pede para Jesus naquele momento uma explicação teológica, ele pede apenas um caminho. E é exatamente nesse momento de fragilidade daquele homem e de todos aqueles discípulos, que Jesus olha para eles, e então Jesus não fala para eles assim: olha, eu vou dar para vocês hoje aqui 7 passos para alcançar a salvação. Vou vender um curso para vocês de 30 dias e vocês vão alcançar a salvação. Não, Jesus ele não fala isso para aqueles homens. Ele olha para aqueles homens e não oferece um plano estratégico para eles. Não dá uma lista de passos a ser seguidos para alcançar a salvação. Ele aponta para si mesmo e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não apresenta um método, como eu disse, ele apresenta uma pessoa. O cristianismo,
ele não começa em um estatuto, o cristianismo não começa em uma placa de igreja, o cristianismo não começa em regras, mas o cristianismo, ele começa em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a partir dessa declaração, Jesus mostra para aqueles homens que ele não é apenas quem guia, mas ele é o próprio caminho. Ele não é apenas quem ensina, mas ele é a própria verdade. Ele não é apenas quem ajuda, mas ele é a própria vida. Observe algo importante, Jesus, ele não separa essas três declarações. Ele diz, eu sou o caminho. Ele não diz, eu ensino o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Ele não diz, eu explico a verdade. Ele é a verdade. E ele diz, eu não dou vida, mas eu sou a vida. Ele diz, eu sou. Ou seja, o caminho não é um lugar, o caminho é a pessoa de Jesus Cristo. A verdade, ela não é um conceito, ela é a pessoa de Jesus Cristo. A vida, ela não é um estado, uma fase, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E ele usa essas palavras e também diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui Jesus, nesse momento que ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele fecha na mente dos discípulos e diante deles todas as portas que o mundo um dia abriu, apresentando que era o caminho para chegar até Deus. E ele apresenta para aqueles homens ali naquele momento que ele somente é a porta que guia ao Pai. Só ele tem o poder e tem a capacidade de nos levar a Deus. Sem caminho, nós não chegamos a lugar nenhum, pois Jesus, ele é o caminho, ele nos leva. Sem uma verdade, nós nos perdemos durante a caminhada, mas Jesus é a verdade, e é nessa verdade que nós estamos enraizados. Sem uma vida, você não permanece, não existe, mas a nossa vida, nós vivemos em Jesus, pois ele é a vida verdadeira. Esses três pontos, eles estão ligados como uma corrente. Jesus nos conduz, Jesus nos revela a Deus, e Jesus nos transforma, nos dando uma vida verdadeira. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Jesus é o caminho. Jesus não disse para aqueles homens, naquela ocasião, naquela reunião, eu mostro o caminho, ou sigam ali, que ali é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Isso significa, como eu disse, que não existe acesso ou possibilidade de chegar a Deus a não ser por Jesus. Os discípulos queriam saber para onde Jesus estava indo. Jesus responde para aqueles homens, mostrando quem eles precisavam seguir. O ser humano sempre tenta construir os seus próprios caminhos. Nós vivemos em um mundo onde todos os dias é nos apresentado vários caminhos diferentes. Um mundo em que o inimigo ele age de forma sorrateira e muitas vezes também de forma explícita, visível, tentando influenciar as nossas escolhas, desviando a nossa visão e nos afastando da verdadeira missão que Deus nos confiou. O diabo, ele trabalha distorcendo valores, confundindo prioridades e colocando armadilhas diante de nós todos os dias. Ele nos apresenta caminhos que parecem bons, fáceis, atraentes. Isso é uma verdade. Tenho certeza que todo mundo aqui concorda comigo. O diabo, ele nunca vai oferecer algo que é ruim ou que não nos agrada. Esses caminhos, eles parecem bons, parecem fáceis, mas a verdadeira função desses caminhos que o diabo apresenta para a gente é nos afastar da vontade de Deus e da trajetória que nós deveríamos seguir. E todos esses caminhos têm algo em comum. O caminho que o diabo nos apresenta, ele geralmente começa no homem e termina em morte. Uma morte espiritual,
o afastamento da igreja, o afastamento de Deus, e por fim o ápice do plano de Satanás, que é a condenação eterna. São caminhos que, por começar no homem, ele é baseado no ego, na vontade própria, no prazer momentâneo, na autossuficiência, eu não preciso de ninguém. Esses caminhos são tortos e são caminhos que o diabo coloca no coração do homem, na esperança do homem tentar chegar a Deus por esforço próprio. Mas o Evangelho, ele é diferente. O Evangelho, ele não começa no homem. O Evangelho, ele começa em Deus. Não foi o homem que buscou a Deus, mas foi Deus que veio ao encontro do homem. Por isso, Jesus, ele não é um atalho para chegar até Deus. Jesus é a ponte entre Deus e o homem. Ele não veio apenas apontar um caminho, ele veio se tornar caminho. E é por isso que Jesus declara no Evangelho de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Cristo, o ser humano ele está perdido espiritualmente, perdido em um mundo vazio e cheio de ilusão. Muitas vezes o homem ele pode até conhecer a Bíblia, pode até conhecer a liturgia de um culto, conhecer como que funciona a igreja, a palavra que é dita na igreja, mas se esse mesmo homem não tiver com seus passos baseados e firmes nesse caminho que é Jesus, ele está perdido, porque não é o conhecimento, não é o dinheiro, não é a fama, não é nada que tem nesse mundo que nos faz chegar até Deus, mas somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo nos leva ao Senhor. Seguir Jesus como caminho não significa caminhar. Seguir Jesus como caminho significa caminhar com Ele todos os dias, inclusive quando o caminho é doloroso, inclusive quando esse caminho nos traz sofrimento. Seguir a Jesus é entender que Ele é a nossa única opção, é a nossa única solução. E é saber também que por mais difícil que seja a vida deste mundo, por mais tribulações que nós venhamos enfrentar, nós temos alguém que está segurado em nossa mão e nos dizendo: vem, é por aqui, eu te guio, eu te levo. E isso é seguir Jesus, é viver esse caminho. E Jesus ele também diz que Ele é a verdade. E esse é o segundo ponto desse sermão. Jesus é a verdade. Nós estamos vivendo em uma geração pecaminosa, onde cada pessoa hoje ela cria sua própria verdade. Todos os dias nós somos bombardeados através das redes sociais, através de jornais, através de todas as informações possíveis, por ideias, filosofias e mentiras que tentam desconstruir aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio para nós. A sociedade hoje, ela relativiza o pecado, normaliza aquilo que a Bíblia chama de erro e tenta redefinir valores eternos. Hoje nós vemos uma cultura que ataca a família a todo custo, tentando destruir aquilo que o Senhor criou. Despreza os princípios bíblicos, rejeita a autoridade da palavra de Deus. Aquilo que um dia era pecado, era considerado pecado, hoje já não é mais. E o que era considerado sagrado é tratado hoje como ultrapassado. Normaliza aquilo que a Bíblia chama de erro e tenta trazer
e implantar até mesmo dentro das igrejas essas ideologias erradas. Mas Jesus, ele diz para aqueles homens naquela noite, ou naquele dia, e para nós hoje, que somente Ele é a verdade. Isso significa que a verdade, que é a Bíblia Sagrada, ela não tem necessidade de ser atualizada, ela não muda com o tempo, ela não se adapta à cultura e ela não depende da opinião humana. A verdade, ela é imutável, porque ela está em Cristo. Quando uma geração, ela abandona Jesus, ela abandona a verdade, ela perde a referência do que é certo, perde o valor da vida, perde o sentido da família e passa a viver guiada por sentimentos e não por princípios. E eu te pergunto nessa noite, o que nós temos vivido? O que nós temos vivenciado todos os dias? Uma sociedade que caminha de passos largos no pecado e dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é ultrapassada e precisa ser atualizada. Nós, como igreja, nós devemos nos posicionar diante a isso. Jesus, ele não disse, eu ensino verdades. Ele afirma, eu ensino, eu sou a verdade. Isso significa que toda a revelação de Deus está concentrada em Jesus. Se nós queremos saber como amar alguém, queremos saber como Deus ama alguém, nós devemos olhar para Jesus. Se nós queremos saber como Deus perdoa alguém, nós devemos olhar para Jesus. Se nós queremos saber como devemos tratar pecadores, nós devemos olhar para Jesus. A verdade da palavra de Deus, ela não é moldada pela cultura. A verdade da palavra de Deus, a verdade que é Jesus, ela não muda com o tempo. A verdade que é Jesus, ela não depende da opinião humana ou de uma pontinha de dedo de um ser humano. A verdade, ela tem nome, e essa verdade é Jesus Cristo. Quando nós rejeitamos Jesus, não apenas estamos rejeitando um ensino, mas estamos rejeitando a própria verdade. E é isso que a nossa sociedade tem feito hoje em dia. E isso também nos confronta como cristãos. Seguir a Jesus é alinhar a nossa vida à verdade, que é Jesus Cristo, mesmo quando dói, mesmo quando exige uma mudança radical. Se Jesus pediu para você mudar, o que você está esperando? Mude. Mesmo que essa verdade confronte o nosso coração, ser cristão não é somente dizer, ei, eu acredito em Jesus. Ser cristão é viver sobre a verdade de Jesus. Jesus, ele não apenas diz, eu sou a verdade, ele não apenas diz, eu sou o caminho, a verdade, e ele também nos diz nesse texto que ele é a vida. E esse é o terceiro ponto desse sermão, Jesus é a vida. Jesus, ele veio ao mundo não apenas para melhorar a nossa vida que nós vivíamos. Jesus, ele não te concedeu o direito da salvação somente para melhorar a sua vida, mas ele veio te dar vida verdadeira. Uma vida espiritual baseada e fixada na palavra de Deus, uma vida restaurada. Quem pecava já não peca mais. E o mais importante de tudo e mais gracioso da parte de Jesus, que é a vida eterna. O pecado, ele entra no mundo trazendo a morte, mas Cristo, ele vem trazendo uma vida. O mundo, ele promete vida, mas ele entrega apenas um vazio. O pecado, ele promete prazer, e realmente ele gera prazer, mas ele gera uma culpa em nossos corações. O mundo, ele oferece uma alegria, mas essa alegria, ela é momentânea. Mas Jesus, ele vem e ele traz para nós uma paz que ela é permanente. O mundo, ele exalta o agora, o hoje. Isso é para ontem, mas Jesus, ele aponta para a eternidade.
O pecado, ele dá uma sensação de liberdade. Eu posso fazer aquilo que eu quero. O pecado, ele agrada, mas ele termina em uma escravidão. O mundo nos chama a atenção, mas Jesus, ele nos dá a salvação. A vida que o mundo oferece, ela é frágil, ela é passageira, ela é superficial. Ela depende de dinheiro, de status, de relacionamentos ou de emoções. Hoje parece uma maravilha, mas logo essa sensação de alegria, ela passa. E isso já não é capaz de nos satisfazer mais. É uma vida que começa com empolgação e termina em frustração. Eu, quando mais novo, quando eu tinha uns 16 anos mais ou menos, eu morava em uma cidade no interior e aí eu mudei para uma cidade maior, lá em Rondônia. Eu sempre frequentei a igreja, sempre fui um menino, um rapaz que ia para a igreja. Só que quando eu cheguei nesse mundo, nessa cidade maior, eu quis experimentar tudo aquilo que um dia eu não experimentei. Quis desfrutar de uma alegria que para mim era uma alegria, mas na verdade era somente um vazio. E eu tinha muito uma frase que eu dizia que a pessoa que ela pensava em suicídio ou ela cometia suicídio era uma pessoa vazia, uma pessoa, perdoe-me pela palavra, mas uma pessoa tola, uma pessoa que deveria morrer mesmo, porque ela não conseguia viver nesse mundo, desfrutar de tudo aquilo que nós podíamos desfrutar. Mas um dia eu me afundei tanto no pecado que eu senti um vazio dentro do meu coração que nada era capaz de tampar esse vazio. E por muitas e muitas vezes eu pensei em tirar minha vida. E como eu conhecia a palavra de Deus, eu falava assim, não, eu não posso tirar minha vida, eu não posso colocar uma corda no meu pescoço ou puxar uma arma e dar um tiro em mim, porque eu vou perder na salvação. Foi o que eu aprendi. E então eu não fazia isso, mas eu pensava, não, se eu me acidentar, não vai ser um suicídio, vai ser um acidente. E então, desde então, eu comecei. Todos os dias que eu saía de casa, eu já saía com um pensamento na cabeça, não, eu vou sair, eu vou bater em um caminhão, eu vou bater em alguém, vou cair, vou morrer. Esse era o meu objetivo. Só que eu não conseguia fazer isso. E um dia, conversando no trabalho, que eu trabalhava com o pastor Paulo, e ele pegou meu número, e um dia eu cheguei de uma festa e mandei mensagem para ele. Falei, pastor Paulo, eu gostaria de conversar com o senhor. Eu estou sentindo um vazio no meu coração que nada preenche. Nada nesse mundo. E então o pastor Paulo orou para mim pelo celular, e eu me consertei com Jesus, e a partir daquele momento essa tristeza nunca mais rondou meu coração. Porque a vida que Jesus oferece para nós, irmãos, ela é diferente. É uma vida completa, é uma vida cheia, é uma vida de alegria. Jesus, ele não oferece apenas uma mudança de comportamento, ele oferece para aquele que confia a ele os teus caminhos, ele oferece um novo nascimento. Jesus, ele não oferece apenas um alívio emocional, ele oferece uma transformação interior. Ele não oferece apenas uma melhoria exterior, ele oferece uma regeneração de coração. Como o próprio Senhor, ele declara no Evangelho de João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida abundante, ela não é a ausência de problemas, mas é a presença de Cristo. Não é uma vida sem lutas, é uma vida com propósito. Não é uma vida perfeita aqui nessa terra enquanto nós viver, mas é uma vida eterna, garantida. Talvez alguém de nós esteja vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Talvez esteja respirando, mas com um vazio por dentro. Talvez esteja correndo atrás de que o mundo oferece, mas mesmo assim sente que falta algo. Isso acontece
porque somente Jesus ele é capaz de preencher o vazio que o pecado criou no homem. O pecado, ele mata o ser humano aos poucos, mas Jesus, ele nos restaura completamente. O mundo, ele promete muito, oferece muito, mas ele é capaz de entregar apenas migalhas. O mundo nos promete uma vida de alegria, mas Jesus, ele promete uma vida que não tem fim. E ele sim cumpre aquilo que ele promete para nós. Por isso não vale a pena nós viver aqui neste mundo correndo atrás de prazeres passageiros, correndo atrás daquilo que é corruptível. Mas nós devemos correr atrás daquilo que é eterno, que é a nossa salvação, e viver na esperança desse grande dia, que é quando Jesus ele vai voltar e vai nos levar para morar com ele. Então, nesse dia, nós vamos poder contemplar a presença do Senhor e ter a certeza, não que nós não tenhamos, mas poder falar assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena não trocar um banquete celestial por apenas migalhas que Satanás oferece para a gente todos os dias. Jesus, ele não está oferecendo apenas uma alternativa de vida, ele está se apresentando como a única esperança real do ser humano. Ele é o caminho para quem está perdido, ele é a verdade para quem vive confuso, e ele é a vida para quem está espiritualmente morto. Fora de Cristo, é nos oferecido muitos caminhos, mas todos esses caminhos terminam em um grande abismo. Fora de Cristo, há muitas ideias, mas nenhuma dessas ideias é capaz de salvar a alma do ser humano. Fora de Cristo, há muitos prazeres momentâneos, mas esses prazeres momentâneos, eles não se comparam à vida eterna. O mundo, ele faz várias promessas para nós, principalmente para os jovens, mas ele não é capaz de cumprir aquilo que ele promete. Ele te entrega algo e sempre quer algo em troca, e a troca que ele pede é muito dolorosa. Mas Cristo, ele nos oferece uma salvação que é dada de graça não, através do sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus, ele é o eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa palavra, ela fala para mim, fala comigo, fala com os irmãos, que nós estejamos atentos aos caminhos que é nos apresentado, às verdades que nós acreditamos e a vida que nós levamos. Falar que crê em Jesus e que é cristão é diferente de estar em Jesus e viver em Jesus. É verdade. Nós devemos sondar o nosso coração e ver qual que é o caminho que Ele tem nos mandado seguir. Se é um caminho de engano e de vazio, ou se é um caminho em que Cristo nos guia e nos leva até o Pai. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Eu quero pedir aos irmãos, nesse momento, que curva a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração e não pense em quem está do seu lado, lá fora, no que você vai fazer amanhã, ou o que você deixou de fazer hoje, mas apenas pense e sonde o seu coração e pergunte para você mesmo qual que é a verdade que você tem vivido, qual que é o caminho que você tem seguido, se esse caminho te leva a Cristo ou não. O Senhor, Ele está de braços abertos nessa noite, não para te acusar do seu pecado ou te apontar um erro, não, mas Ele está aqui para estender a mão para você e te chamar de volta a seguir esse caminho, a estar nesse caminho.
Senhor Deus, nós nos colocamos, meu Pai, nessa noite diante de Ti, com o coração, meu Pai, contrito, Senhor Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor pegue em nossas mãos, nos traga de volta aos Teus caminhos, nos traga de volta a viver a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, não permita, Senhor Deus, que o nosso coração nos engane. Não permita que os nossos olhos, Senhor, se voltem para as coisas deste mundo. Não permita, Senhor Deus, que as coisas deste mundo nos atraiam, Senhor, mas que a Tua palavra seja a verdade da nossa vida. Jesus Cristo, segura em nossas mãos, Aleluia, nos traga de volta, nos leve ao arrependimento, meu Pai. Nos leve a viver, meu Pai, a Tua verdade, a viver a vida que o Senhor tem para nós. Oh, Espírito Santo de Deus, que nossa fé não seja uma fé baseada somente em palavras, mas em atitudes, em ações. Que nós possamos, Senhor, ser luz neste mundo, meu Pai. Que aonde a gente chegar, ali a Tua presença chegue junto de nós, mostrando que o Senhor é quem nos guia, mostrando que o Senhor é quem reina sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, que nesse grandioso dia, que é a Tua volta, que nós possamos, meu Pai, ser chamados pelo nome, pelo Senhor. Que em nome de Jesus, meu Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, meu Pai. Graças a Amém. Deus.